Conceito de administração pública. Mas é o seguinte, antes de começarmos a tratar de administração pública, eu preciso que você se lembre da noção de administração que você tem. Então vamos partir da administração gerencial. Registre assim no seu caderno, introdução, noção de administração gerencial. Anotou? Então vamos lá. Você vai colocar assim: a administração pode ser entendida como a atividade. A administração pode ser entendida como a atividade através da qual se alocam e se distribuem recursos no sentido de empreender maior eficiência a uma organização. Então, a administração consiste nessa atividade, né, de distribuir, alocar recursos com o intuito de empreender maior eficiência a uma organização. Dito isso, você vai registrar o seguinte: exemplo de recursos. Então, quais seriam esses recursos a que me refiro aqui? Então, seriam recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, a própria informação. Então, como é que seria isso? Basicamente assim, ó, você é administrador de uma empresa e você conhece lá os seus funcionários, sabe qual o talento que apresenta. Então, o que você vai fazer? Você vai distribuir tarefas entre eles de forma que cada um produza o seu melhor. Você, ao distribuir tarefas entre os seus funcionários, vai tentar adequar da melhor forma possível a tarefa ao talento individual. Pois bem, isso faz parte de uma gestão de recursos humanos. Agora, do mesmo modo, o administrador, ele pensa quando vai distribuir seus recursos financeiros e materiais. Não é isso? Pois bem, seguindo aí, você vai anotar o seguinte no seu caderno, você vai colocar assim, ó: a administração pode ser entendida, né? A administração, que eu digo a palavra administração, então você vai colocar: a administração pode ser entendida em sentido subjetivo e em sentido objetivo. Então, a administração pode ser entendida em sentido subjetivo e em sentido objetivo. Olha, não anota agora não. Pensa na seguinte situação: você chega a uma empresa e apresenta a alguém que te atendeu uma determinada demanda. Olha, eu estou precisando disso e tal. Aí essa pessoa chega e diz assim: olha, isso não vai ser comigo não. Eu vou te encaminhar para a administração. O que essa pessoa quis dizer com a palavra administração nesse caso? Ele quis dizer que vai te conduzir ao setor onde ficam as pessoas que se dedicam à gestão da empresa, ou seja, que se dedicam à atividade administrativa. Então você vai colocar assim, agora no seu caderno: a administração, no sentido subjetivo, designa estrutura e pessoas. Então, a administração em sentido subjetivo designa estrutura e pessoas. Lembra, nesse caso, né, o setor, as pessoas. Aí você continua anotando no seu caderno o seguinte: a administração em sentido objetivo designa a própria atividade administrativa. Então, eu quero aqui, com essa noção, dar início ao nosso raciocínio, né? Então, agora você vai anotar no seu caderno o seguinte: a administração pública. Então, veja, antes de você colocar o conceito de administração pública, eu quero que você registre a seguinte ideia: administrar no contexto do Estado exige a observância a normas legais e a princípios de direito. Eu vou repetir para você anotar. Administrar no contexto do Estado exige a observância a normas legais e a princípios de direito. Beleza, agora esqueça um pouquinho as anotações e preste atenção aqui. Se você é um empresário, né, se você é um gestor de uma empresa particular e quer contratar empregados, o que normalmente você vai fazer? Ora, você vai publicar essa necessidade de empregados e, óbvio, vai colher currículos, vai escolher dentre aqueles currículos que lhe foram fornecidos aqueles talentos que você imagina serem melhores para a sua proposta, o seu projeto de trabalho. Na administração pública, a coisa não é bem assim. Então coloque para mim assim, exemplo 1. Quer dizer, a gente vai ilustrar essa declaração que você registrou há pouco. Você vai dizer assim, exemplo 1. Para recrutar pessoas, a administração precisa, vírgula, em regra. Então, para recrutar pessoas, a administração precisa, vírgula, em regra, vírgula, de promover concurso público. Então, né,
obrigatoriedade do concurso público é um dos pontos, dentre os muitos que diferenciam a administração pública da administração particular. Registrou? Vamos pensar em outro exemplo. Você ainda, enquanto empresário, necessita de adquirir um equipamento? O que você vai fazer? Você vai entrar em contato com os prováveis fornecedores, se informar acerca do modelo do equipamento, das qualidades do equipamento e dos preços. Fazer ali uma cotação de alguns orçamentos e vai escolher dentre eles aquilo que você entende que te oferece o melhor equipamento no melhor preço, não é isso? Pois bem, na administração a coisa não é tão simples assim. Na administração você vai registrar e agora, exemplo 2, né? Os contratos administrativos devem, vírgula, em regra, vírgula, serem precedidos de licitação. Então, quando a administração vai contratar uma aquisição de um equipamento, que seria um contrato de compra e venda, vai contratar um prestador de serviço, em regra, o que a administração precisa fazer? Licitar, coisa que o particular não está obrigado a fazer. Então, como eu disse, é um dos pontos que diferencia o particular da administração pública, perfeito? Então, agora coloquem para mim, por favor, a administração pública no sentido subjetivo. Então perceba, administração pública no sentido subjetivo, formal ou orgânico. Então, registrou no seu caderno, coloque letra A, por favor. Letra A, administração pública em sentido subjetivo, formal e orgânico. Antes de explicar o conceito, eu chamo a atenção para o seguinte, essas três palavras, subjetivo, formal e orgânico, são sinônimos. Sua prova provavelmente terá uma questão dessa. Dentre as alternativas abaixo, assinale a alternativa que corresponde ao sentido subjetivo de administração pública. Acontece que a banca pode trazer também sentido formal ou sentido orgânico. Então, por essa razão, preste atenção que essas três expressões são sinônimas. Então, vamos lá. Qual seria o sentido subjetivo de administração pública? Coloque para mim assim, por favor. No sentido subjetivo, a expressão administração pública designa toda a estrutura do Estado dedicada ao exercício da atividade administrativa. Vou repetir para você copiar com calma. Então, designa toda a estrutura do Estado, dedicada ao exercício da atividade administrativa. Então, beleza. Agora, óbvio, a gente precisa entender o que é a atividade administrativa. Coloque, por favor. Atividade administrativa consiste na satisfação concreta do interesse público. Aí, de repente, você diz, poxa, professor, mas ainda não entendi. Não tem problema, vamos lá. Você, enquanto cidadão, vai ao posto de saúde buscando atendimento médico. Então, lá, o município deve ter colocado à sua disposição um médico para te atender. Pois bem, neste momento, você está sendo atendido, você está sendo, sua necessidade, seu interesse está sendo satisfeito por uma atividade que corresponde a uma atividade administrativa. Então, se você vai à biblioteca municipal, você tem todo atendimento, livros à sua disposição, você está sendo também atendido pela atividade administrativa. Então, toda a satisfação concreta do interesse coletivo, a gente pode entender como sendo a atividade administrativa. Então, toda a estrutura dedicada ao desempenho dessa atividade é o que chamamos de administração pública em sentido subjetivo. Perfeito? Vamos seguir, então. Então, agora eu quero que você coloque o seguinte no seu caderno. Noções de organização administrativa. Noções de organização administrativa. Isso seria um subtítulo ainda dentro do sentido subjetivo de administração. Então, antes que você registre alguma coisa, vamos de novo utilizar da ideia da empresa particular, da empresa privada. Então, imagine o seguinte, que você montou uma fábrica, e essa fábrica de motores automotivos, beleza? Então pense, você como se propôs a fabricar motores, você tem a exata noção de quais serão as tarefas necessárias para que o motor fique pronto. Então o que você vai fazer? No primeiro momento, dentro da própria empresa, você vai criar setores, departamentos, dentre os quais você vai dividir as tarefas. Então você vai criar um setor dedicado à mecânica, você vai criar um setor dedicado à parte elétrica,
você vai criar um setor dedicado a recursos humanos, né? Enfim, você vai dividir competências no interior da sua própria empresa, beleza? Num dado momento, você vai perceber o seguinte: você vai chegar a uma atividade que você pensa assim, poxa, essa atividade ela é muito específica, ela não é conveniente que eu diretamente na minha empresa eu trate dela. Por exemplo, você tem lá uma empresa que é uma fábrica, e essa empresa que é uma fábrica, você pode imaginar que não seria conveniente que ela se dedicasse também aos esforços de venda. Então o que você pode fazer? Você pode montar uma outra empresa para a qual você vai transferir a atividade de venda. Não é assim que as coisas funcionam? Então perceba, eu falei aqui em dois níveis de esforços de gestão. No primeiro nível, você enquanto gestor criou setores internos entre os quais você dividiu determinadas competências. Você, no entanto, verificou que uma atividade gozava de uma especificidade maior que não seria conveniente tratá-la no âmbito da própria empresa. Você pensou assim, poxa, toda a minha estrutura está dedicada à fabricação, então eu não tenho aqui ninguém e nem estrutura especializada para venda, então melhor, mais eficiente será que eu crie uma outra empresa para venda, beleza? Percebeu isso? Então, por que eu dei esse exemplo? Porque na administração pública as coisas funcionam exatamente assim. Então você vai notar assim, nós agora estamos desenvolvendo as noções de organização administrativa. Então preste atenção, é o seguinte, você vai colocar assim, ó, as competências dos entes federativos são definidas pela norma constitucional. As competências dos entes federativos são definidas pela norma constitucional. Beleza? Anotou? Preste atenção. O negócio é o seguinte, entes federativos, né, é um conceito que se trabalha lá em direito constitucional. Então, você sabe que os entes federativos são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Veja, todo ente federativo tem também a sua própria organização administrativa. Nosso concurso é um concurso municipal, então eu vou adotar como exemplo sempre o município. Mas, por favor, você pode já pensar o seguinte, tudo que eu estou dizendo para o município vale para qualquer ente que você possa pensar. Tranquilo aí? Então, beleza. Então, você anotou aí que as competências dos entes federativos são definidas pela norma constitucional. Então, vamos lá. Num primeiro momento, já para anotar, em um primeiro momento, o ente federativo distribui competências dentro de sua própria estrutura, criando os chamados órgãos públicos. Então você vai colocar, no primeiro momento, o ente federativo distribui competências dentro de sua própria estrutura, criando os órgãos públicos. Registraram? Vamos lá. O que acontece é o seguinte, imagine, por exemplo, o prefeito. Né? Dentre as competências constitucionais que foram indicadas, atribuídas aos municípios, você tem saúde, educação, né? Então você sabe que o prefeito ele olha aquilo e fala, meu Deus, eu não tenho condições de desempenhar pessoal e diretamente tais tarefas. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar uma secretaria da saúde e vai determinar que um secretário vai cuidar das questões de saúde. Ele vai criar uma secretaria de educação e vai determinar que um secretário cuide lá das questões de educação, tudo sob a sua supervisão, mas cada um responsável por atividades nestas áreas, né? Então isso é o que nós chamamos de desconcentração, tá certo? Então anotem assim no seu caderno. A dinâmica que implica a criação de órgãos internos e a distribuição de competências é chamada de desconcentração. A dinâmica que implica a criação de órgãos internos e a distribuição de competências é chamada de desconcentração. Então veja, a administração municipal, né, com o intuito de desenvolver as atividades que foram entregues pela norma constitucional, criou na sua própria estrutura, na estrutura do próprio município, órgãos públicos a que chamamos de secretaria. E quando isso acontece, nós chamamos de desconcentração. Fechou? Tudo bonitinho? Registrado no seu caderno? Então vamos ao seguinte. Em um dado momento, pode anotar, em um dado momento, o ente federativo constata que uma atividade determinada, então em um dado momento, o ente federativo constata
que uma determinada atividade goza de um alto nível de especificidade. Então, num dado momento, o ente federativo constata que uma determinada atividade goza de alto nível de especificidade. Então, Marquinhos, ficou muito difícil, né? Vamos traduzir isso aí perfeitamente. O que eu quero dizer com maior especificidade? É simples. Eu estou comunicando que essa atividade determinada, ela não está totalmente inserida no grupo de atividades que já estão sendo desempenhadas pelo município. E aí o gestor, o município no caso nosso exemplo, né? Mas como eu disse, todo esse nosso estudo se aplica a qualquer ente federativo. Então, essa atividade, o gestor municipal pensa assim, poxa, isso é muito específico, isso tem algumas características bem próprias que não seria conveniente, não seria eficiente se o próprio município cuidasse. Então eu vou criar entidades administrativas que se dedicarão a tais atividades. Então você vai dizer assim, diante da constatação de tal especificidade, o ente federativo cria entidades administrativas. Para as quais delega tais atribuições. Então veja, aqui em Montes Claros, por exemplo, né, que estamos gravando essa aula em Montes Claros. Então aqui em Montes Claros, por exemplo, o município criou uma empresa chamada Exurb. Exurb cuida da limpeza urbana, principalmente. O município criou uma empresa chamada MC Trans, que cuida das questões de trânsito. O município criou uma autarquia chamada Previmoc, que cuida da previdência do servidor público. Então, né, quando o município cria essas entidades administrativas, nós chamamos de descentralização. Então vamos registrar a dinâmica através da qual o administrador municipal cria entidades administrativas e atribui a elas competências, nós chamamos de descentralização. Então, a dinâmica através da qual o ente federativo cria entidades administrativas e atribui a elas competências, nós chamamos de descentralização. Perfeito aí? Anotou tudo direitinho? Então, veja, só para fechar essa noção de organização administrativa, você vai colocar assim: o conjunto formado pelo ente federativo e seus respectivos órgãos, nós chamamos de administração pública direta. O conjunto formado pelas entidades administrativas, nós chamamos de administração pública indireta. E só para ficar mais claro, quais seriam essas entidades administrativas? Então você vai dizer, são entidades administrativas, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundação e autarquias. São entidades administrativas, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública e autarquias. Fechou? Anotou tudo direitinho? Então olha, recapitulando. Noções de organização administrativa. No primeiro momento, o ente federativo promove a desconcentração, criando dentro de si mesmo órgãos públicos para os quais transfere atribuições. Num segundo momento, constatando maior especificidade de determinadas atividades, em vez de mantê-las consigo no próprio município, o que ele faz? Ele cria entidades administrativas para as quais transfere tais atividades. Se no momento em que ele criava órgãos e distribuía entre estes órgãos atribuições, nós chamávamos de desconcentração, no momento em que ele cria entidades administrativas, né, e delega a elas essas atribuições, nós chamamos de descentralização. Então, a desconcentração forma o que chamamos de administração pública direta. A descentralização forma o que chamamos de administração pública indireta. Beleza? Fechou? Então agora coloque aí, letra B. Na letra B você vai colocar o seguinte, você vai colocar administração pública em sentido objetivo. A administração pública em sentido objetivo, material ou funcional. A administração pública em sentido objetivo, material ou funcional. Perceba, do mesmo modo que eu disse quando explicávamos subjetivo, eu vou dizer agora. Objetivo, material e funcional são palavras sinônimas, então podem estar na sua prova
indistintamente. A banca pode se referir tanto a objetivo, quanto a material, quanto a funcional. Mas vamos lá. Então, o que é a administração pública em sentido objetivo? Aí você vai dizer o que você já sabe. Consiste na própria atividade administrativa, consiste na satisfação concreta do interesse coletivo. Consiste na satisfação concreta do interesse coletivo. Só para ver se você de fato aprendeu, assimilou, vamos pensar a seguinte situação. Você está lá no final de tarde, numa sexta-feira, num momento de extrema descontração, com seu melhor amigo. Aí de repente seu amigo fala assim, olha, quer saber de uma? A administração desse prefeito ou é boa ou não é boa, depende de qual seja a opinião do seu amigo. Eu quero saber o seguinte, nessa frase, qual seria o sentido da administração pública adotada? Ora, se ele se refere à administração de fulano, ele está se referindo ao sentido objetivo. Porque quando ele diz que é boa ou diz que não é boa, ele está se referindo à forma com que ele sente a atividade administrativa sendo prestada, a forma com que ele se vê atendido pelo Estado nos seus interesses. Como que o Estado satisfaz concretamente os seus interesses. Então aí, obviamente, é a administração pública em sentido objetivo. Agora imagine o seguinte, imagine que a frase que ele diz, olha, tal empresa faz parte da administração. Então, a Exub faz parte da administração municipal. Então é óbvio que nesse momento ele está usando o termo administração no sentido subjetivo. Então, beleza, tranquilo, né? Olha bem, nesse pequeno espaço de tempo nós praticamente fechamos o primeiro tópico da matéria. Vamos relembrar então? Então, a administração pública. Primeira coisa que eu disse, a administração pública guarda diferenças em relação à administração privada, sobretudo porque a administração pública ela exige uma observância das normas legais e de princípios do direito. Dei exemplo, falei do Estado que é obrigado a fazer concurso público e falei ainda do Estado que é obrigado a licitar. Depois eu falei dos dois sentidos da administração pública, o sentido subjetivo, formal ou orgânico e o sentido objetivo, material ou funcional. O sentido subjetivo, formal ou orgânico diz respeito à estrutura dedicada ao desempenho da atividade administrativa. Os entes federativos, as entidades administrativas, os órgãos e os agentes públicos. Os entes federativos, as entidades administrativas, os órgãos e os agentes públicos. E já o sentido objetivo, por sua vez, refere-se à própria atividade administrativa.